Então, doutor Luiz Alberto Silveira é médico, oncologista clínico, pioneiro da especialidade em Santa Catarina, já ocupou as funções de diretor técnico da Fundação Hospitalar de Santa Catarina, o Hospital Governador Celso Ramos, foi diretor do CEPOM, secretário da Saúde e Assistência Social de Florianópolis, presidente do IPREV, como superintendente do INAMPS, coordenou a implantação do SUS em Santa Catarina, foi fundador das Sociedades Brasileiras de Oncologia Clínica e Mastologia e do Departamento de Cancerologia da ACM. Ele é atual consultor técnico de Oncologia Clínica, Florianópolis, e presidente da Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina e membro da Academia Catarinense de Letras. Doutor Luiz Alberto, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco hoje. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, Márcia. Você é sempre muito gentil, muito cordial. Inicialmente, eu cumprimento a todos com carinho e manifesto minha alegria de poder estar junto no Floripa Amanhã, estar junto com vocês, junto com a vontade de cada vez mais ver a nossa cidade progredir, tornar-se mais e mais bela. Ela já é lindíssima. Eu passo 3, 4 meses por ano no Canadá e fico com a saudade de ver as árvores na beira-mar norte, olhar para os morros e ver todos verdes agora com os ipês maravilhosos. Então, a nossa cidade é lindíssima. A gente, às vezes, olha e não vê. A gente ouve e não escuta o som do mar, o som do vento sul. Não é? A cidade é uma poesia por si só. Então, fico muito feliz de estar aqui com este grupo. E a minha contribuição, obviamente, é nesta área que fez parte da minha vida, faz parte da minha vida desde 1973, quando me formei. E fui para a Holanda, me especializei em oncologia. Iniciei a oncologia aqui no estado nos anos 70, onde nada praticamente existia na parte clínica, né? Até então só se tratava com radioterapia e cirurgia, e as especialidades que tratavam o câncer. E nos anos 70 começou então o aperfeiçoamento do tratamento clínico, usando medicamentos, vacinas, depois medicamentos biológicos e assim por diante. Então, essa vivência no INAMPS, no IPEST, na Secretaria de Saúde, me fez conhecer um pouquinho mais, né, como são os serviços, como são as instituições, como são as pessoas, né, da minha cidade, e isto me deixa muito feliz. Nós temos um bioma, nós temos uma cidade fantástica, maravilhosa. A gente não tem ideia da beleza e da vibração positiva que essa cidade tem e que, às vezes, a correria do dia a dia não nos permite ver, não nos permite sentir. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Floripa Amanhã, e esta série de palestras e de encontros, eu acho bastante... Devo parabenizar por essa iniciativa, o presidente Salomão e toda a diretoria, por terem começado a trazer mais conhecimentos, mais experiência, de modo a estimular a instituição a encontrar mais e mais caminhos que tornem nossa cidade cada vez mais admirável, e com cuidados ambicionada. Então, Floripa Amanhã 20 mais, Diálogos para o Futuro, é um belo título para o movimento, né? É uma exortação. Diálogos para o Futuro é uma exortação. Então, eu cumprimento Floripa Amanhã pelos 20 anos. Em 2005, um grupo de abnegados, de entusiastas, de amantes da nossa cidade, preocupados, e aí vou entrar já no meu conceito de promoção e proteção da saúde, eu vou trazer aqui um conceito diferente. Preocupados com a promoção e proteção da saúde de Florianópolis, fundaram o Floripa Amanhã. Portanto, Floripa Amanhã está preocupada com a promoção e a proteção da saúde deste ser chamado Florianópolis. É um ser vivo, com seus mares, as montanhas, tudo que Florianópolis tem é um ser vivo. Portanto, sendo um ser vivo, merece atenção à sua saúde. Então, promoção e proteção à saúde diz respeito, inicialmente, ao meio em que nós estamos habitando. Porque se a cidade estivesse doente, ou muito doente, ela ainda está doente. Mas se estivesse muito doente, nós todos estaríamos mais doentes ainda.
Então, parabéns aos pioneiros do Floripa Amanhã pela iniciativa de cuidar, de olhar para a cidade, independentemente de poder público, mas pela vontade realmente de ver a cidade se desenvolver. Então, começo dizendo, já trazendo esse conceito de promoção e proteção da saúde, dizendo que a nossa cidade ela é saudável e que deverá ser, seguramente, vai continuar esse processo de se tornar mais saudável ainda. Promoção e prevenção da saúde, sobretudo a prevenção, é diferente de promoção. A prevenção de doença, as pessoas usam às vezes prevenção da saúde. Você não previne a saúde, né? Você previne a doença. A prevenção de doenças, a palavra prevenção deve estar no nosso dia a dia, a palavra prevenção. Ela até está, nós não nos damos conta, nem valorizamos a prevenção. E a prevenção não é só saúde, a prevenção da condição financeira, econômica, é a prevenção da infelicidade, é a prevenção dos acidentes evitáveis. Quando nós atravessamos uma rua, na Beira-Mar Norte, por exemplo, nós olhamos automaticamente para um lado e para o outro, qualquer rua. Olhamos para um lado e para o outro. Nós não nos damos conta, estamos fazendo prevenção. Prevenção de um acidente. Porque se nós atravessarmos direto, né, nós temos o risco de ser atropelados. Então, nós fazemos no dia a dia prevenção em casa. Devemos fazer mais, que é a proteção dos agravos, de tudo que nos afeta do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional. Certa feita, aliás, Floripa Amanhã trata da história também, está embutido no meu modo de ver, no Floripa Amanhã, a história de Florianópolis. Porque a história, ela não no meu entendimento, ela não é o estudo do passado. A história é o estudo da mudança, da transformação. Quando se traz o conceito de história, se busca mostrar a transformação que houve de um dado momento até o momento seguinte. E essa transformação é que mostra a beleza do trabalho que se faz ou não. Pelo progresso, pelo modo de ser das pessoas, pelo meio ambiente, assim por diante. Então, nós estamos tratando de um processo que é uma transição continuada. Isto é maravilhoso, porque são desafios continuados, são estímulos continuados para que nós cada vez mais melhoremos nosso potencial de percepção de como a cidade é, de como ela pode ser, de como ela era, assim por diante. Quando eu comecei a oncologia em Florianópolis, eu fui primeiro oncologista do Estado. Quando eu comecei, nós não tínhamos ultrassom em 74. Era raio-x contrastado, os mais velhos aqui sabem disso, a gente tomava contraste para fazer chapa. E hoje nós temos ressonância, nós evoluímos de forma fantástica no que diz respeito à medicina. Certa feita, perguntaram a Pitágoras o que é destino. Pitágoras, que nós aprendemos lá no ginásio, do teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. E Pitágoras, filósofo e matemático, respondeu o destino utilizando seu teorema. Então, ele disse que livre-arbítrio ao quadrado mais leis naturais ao quadrado é igual a destino ao quadrado. Portanto, se pelo livre-arbítrio nós buscamos respeitar as leis naturais, nós teremos um destino, um bom destino. Se nós não dermos atenção às leis naturais, nosso destino será diferente. E aí perguntaram por que ao quadrado. Aí Pitágoras respondeu, como filósofo, que as coisas não acontecem somente numa dimensão existencial, mas há também uma dimensão espiritual, uma dimensão subjetiva. Eu achei muito bacana isso de Pitágoras. E quando se fala em leis naturais, fala-se de leis imutáveis, leis que os nossos juízes humanos podem mudar, leis que fazem com que o meu hemograma seja igual, os valores normais do meu hemograma sejam iguais a todos que estão me assistindo e me ouvindo. Quando nós recebemos o resultado de um hemograma, nós olhamos ali se tem anemia, se não tem, pelo valor de referência. Eu também faço isso, todos nós fazemos isso. E os valores de referência são iguais para todos. Portanto, nós temos leis naturais que nos tornam biologicamente, quimicamente, do ponto de vista de organização física, semelhantes. Se essas leis naturais são todas observadas, nossos hemogramas, eu estou usando o exemplo do hemograma, nossos hemogramas serão todos semelhantes.
Por que que às vezes, tem um hematócrito muito baixo? É uma anemia. Alguma lei natural foi quebrada. Uma doença apareceu. Isso vale para a cidade. Quando uma lei natural é quebrada, nós teremos doenças. Nós teremos morro deslizando, enchentes, nós teremos uma mobilidade imóvel, né? Isso é quebra de lei natural. As leis naturais, que diz respeito ao equilíbrio, elas são imutáveis. Portanto, o respeito às leis naturais, químicas, físicas e biológicas, faz com que nós tenhamos qualidade de vida e quantidade de vida. É o que nós desejamos, viver bem e viver bastante. Eu lembro que há 30, 40 anos atrás, eu estou com 50 anos de profissão, quando eu atendia uma pessoa com 50 anos, eu olhava e dizia, mas está velhinho, ou 50 anos já é velhinho, há 40 anos atrás, 50 anos era velhinho. Vocês sabem disso, era velhinho mesmo. Hoje, vê só como é que nós estamos, né? 70 anos, 80 anos. Né? Há 30, 40 anos atrás, 50 anos era velhinho. Então, alguma coisa fez com que nós vivêssemos mais. E essa alguma coisa foi observação de leis naturais, né? Mantendo-as equilibradas ao máximo possível, de modo que a expectativa de vida pudesse cada vez mais aumentar. Então, isso dá sentido à vida, este equilíbrio na vida. É o equilíbrio que pode produzir uma felicidade continuada, uma felicidade, sobretudo, compartilhada. Não existe felicidade isolada, nem das pessoas, nem de uma cidade. Quando a felicidade ela é compartilhada, ela permite com que nós tenhamos mais tempo de felicidade e menos tempo de sofrimento. Hoje nós consideramos que quanto mais tempo de felicidade em nossas vidas individuais e coletivas, é sinal de que leis naturais objetivas e subjetivas estão sendo cumpridas. Quando nós temos muita intersecção de sofrimento, de mazelas, de vicissitude, de dores, junto com felicidade, ora felicidade, de repente dor, muito próxima, felicidade, dor, é sinal de que alguma coisa não está bem, é sinal de que é necessário promoção e proteção dessa saúde orgânica, dessa saúde psíquica, dessa saúde do saber existir. Portanto, a vida nada mais é do que uma transição continuada. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, envelhecemos e morremos. Isso é lei natural. Você pode viver o maior número de anos possível, mas chega um momento em que o ocaso se aproxima e nós partimos para outra dimensão existencial, que eu tenho fé que exista, né? Eu tenho a expectativa de que não acabe tudo só com 70, 80, 90 anos de vida, né? Aliás, eu assisti lá no Canadá, há 2 meses atrás, uma palestra da Jane Goodall, uma senhora com 92 anos de idade que estudou chimpanzés. Foi para a África estudar chimpanzés. Uma mulher maravilhosa. Fez uma palestra de 1 hora, depois ela foi entrevistada. E a entrevistadora perguntou a ela qual era o próximo projeto dela. Ela disse, olha, eu tenho 92, 94 anos, então não tenho mais condições de ter esses meus projetos que até agora desenvolvi. Eu agora estou muito curiosa qual o projeto que Deus vai trazer para mim quando eu for embora daqui. Então, ela continua ambicionando novos projetos de alguma forma. Então, nós vivemos uma transição epidemiológica no que diz respeito à saúde, vivemos transição econômica, transição social e transição política. Nada é parado, né? As coisas estão tão em movimentos em nós de que o presente praticamente não existe, né? Porque no minuto seguinte, um comportamento errado, uma palavra não muito bem aplicada, uma atitude, né, já pode mudar toda a vida da gente. Em 1 minuto a gente pode mudar a vida totalmente. Então, o presente ele é tão efêmero que, na verdade, eu acredito que existe passado e futuro continuado. Porque 1 segundo depois já é futuro, né? Ou nós temos só presente e futuro. Portanto, cada dia, as nossas atitudes em pensamentos, palavras e atos, individuais ou coletivas, modificam o existir de uma cidade, modificam o existir de cada um de nós. Então, essa transição epidemiológica, se olharmos, né, nós éramos para não ter mais doenças infecto-contagiosas em 2025. Mas ainda temos doenças infecto-contagiosas. A dengue ainda está por aí, né? Tivemos a pandemia, né? Temos preocupações continuadas com doenças infecto-contagiosas, já deveriam estar dominadas.
né? Porque elas estão dando lugar às doenças crônico-degenerativas, porque as pessoas estão vivendo mais. Se estão vivendo mais, as doenças crônico-degenerativas são as que mais se apresentam. Mas ainda há uma miscigenação de doença infecto-contagiosa com doença crônico-degenerativa. Para se ter saúde, é necessário pensar além do corpo. Não é? Quando eu pergunto a alguém como está a sua saúde, as pessoas pensam em doença. Minha pressão está boa, não tenho tido infecção. Não, saúde não é isso. Saúde é como está o nosso estilo de vida. Como é que nós estamos vivendo? Se nós estamos gostando do que estamos fazendo, né? Se amamos a forma de ser e de estar com os nossos, com a nossa cidade, assim por dentro. Então, saúde é algo muito mais extenso do que somente doença e muito mais difícil de ser conquistado do que apenas tratar a doença. Então, ser ou não saudável é a busca permanente de um amplo equilíbrio. Nós estamos, alguns dados assim curiosos, nós estamos imersos num mundo microscópico. Nossos olhos, nossa retina não consegue captar esse mundo. Para que se tenha uma ideia, o nosso corpo, uma máquina fantástica, né, que hoje consegue expectativa de vida com mais de 50 anos, é uma máquina fantástica. O meu automóvel, se não fizer revisão, em 5 anos eu não consigo usar mais. Então, imagine o corpo humano. Esse nosso corpo humano, ele tem cerca de 37 trilhões de células. 37 trilhões de células. São 200 tipos de células diferentes, né, que se multiplicam dando 37 trilhões de células. Nós perdemos cerca de 50 a 70 bilhões de células por dia. Nós perdemos. Elas sofrem apoptose. O que é apoptose? É o suicídio celular. Nosso organismo é tão fantástico que quando ele percebe que aquela célula já envelheceu e não tem mais função, ele passa uma ordem bioquímica e essa célula se mata, ela morre. Isto é apoptose. Quando essa célula não morre, continua, embora não seja mais útil no processo, mas ela insiste em viver, apesar de não ser mais útil, porque ela já está transformada, aí nós chamamos isso de câncer. Câncer é quando uma célula perdeu a sua diferenciação, a sua capacidade de produzir o que ela vinha produzindo, torna-se indiferenciada e passa a ter dentro do organismo uma função não programada para esse organismo e essa célula multiplica sem parar. Portanto, todos nós aqui estamos aqui juntos e todos nós da nossa sociedade produzimos células cancerosas continuadamente. Todos nós já tivemos células cancerosas. Entretanto, o nosso sistema imunológico é tão maravilhoso que ele faz a apoptose. Ele faz com que essa célula se mate, se suicide, chama-se apoptose. Muito bem. Entretanto, esse sistema imunológico pode ser comprometido por erros na observação das leis naturais. E quando o sistema imunológico é comprometido, a célula não sofre apoptose e aí vem doença de tudo quanto é tipo. Então, outro dado interessante, nós temos no nosso corpo, olha só, cerca de 40 trilhões de fungos e bactérias. Isso são seres microscópicos. Tem mais fungo e bactéria no nosso corpo do que células orgânicas. Se nós juntarmos esses fungos e bactérias, pesa em torno de 1 quilo de fungos e bactérias. Nós temos tudo isso. E predomina basicamente do tubo digestivo. Boca, tubo digestivo, respiratório, pele. Então, nós convivemos simbioticamente, em equilíbrio, com 40 trilhões de fungos e bactérias. Por quê? Porque temos um sistema imunológico maravilhoso que não deixa essas células tornarem-se patogênicas. Entretanto, quando nós estamos em desequilíbrio com as leis naturais, que diz respeito a estilo de vida e muito mais, esse sistema imunológico não consegue cumprir sua função e essas células podem facilmente produzir doenças em nós. Por outro lado, nós temos também algo muito interessante, e eu quis fazer esse passeio primeiro. O nosso cérebro tem, o lobo direito do cérebro é ligado ao ser. O lobo direito do cérebro ele é ligado à arte, é ligado à cultura, é ligado à criação, à poesia, ao romantismo, é ligado à subjetividade humana, o nosso lobo direito. O lobo esquerdo do cérebro é ligado ao ter, às necessidades objetivas que o ser humano tem. E eles se encontram, esses dois lobos, no meio. E quando há o equilíbrio entre o ser e o ter, nós somos mais felizes. Equilíbrio entre o ser e o ter é
compensação, utilização adequada das leis naturais. Portanto, se nós formos só ao lado direito, se não dermos atenção ao lado esquerdo, que é necessário ter, porque temos corpo, precisamos de casa, precisamos de roupa, precisamos de comida, nós teremos sofrimento. Quando nós equilibramos desde cedo o ser com o ter, nós temos equilíbrio. Não precisa ficar velho para dizer, não, eu não preciso mais ter isso, não preciso mais ter aquilo. Desde cedo, equilibrar o ser com o ter. Isso implica em conhecer nossas necessidades objetivas e nossas necessidades subjetivas, né? E veja que todos esses trilhões de células, eles são mantidos, veja que coisa maravilhosa, com um prato de comida de manhã, meio-dia e à noite, são mantidos com alguns copos de líquidos, né? Nós vivemos da energia solar. Quando nós comemos carne, a carne é oriunda de um ser que se alimentou de vegetal, de energia solar. Veja que coisa fantástica que é o sol para nós, né? A energia solar, como ela interfere no nosso organismo, de modo que nós conseguimos ter uma quantidade de vida, uma sobrevida grande, com pratos de comida. E nem todos têm pratos de comida para manter essa sobrevida saudável. Então, a importância da alimentação, né? Outra coisa, nós temos algo que poucos sabem disso, e que é muito importante saber, para entender um pouco. Nós temos no tronco cerebral, que é o contato da coluna cerebral, da coluna cervical, coluna torácica, com o cérebro, ali no encontro, nós temos células neurológicas que constituem o sistema ativador reticular ascendente, SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Muito pouco médico sabe disso. Sistema Ativador Reticular Ascendente, SARA. Cliquem nisso, vocês vão ver que coisa maravilhosa que é o SARA. O SARA, ele é o sistema de atenção nossa. Ele é responsável pela atenção. Ele capta tudo que nós gostamos, tudo que traz, de alguma forma, interesses para nós. Esse sistema ativador reticular ascendente. Tudo que é do nosso interesse, que nós manifestamos, que nós pensamos, que nós vivenciamos, o SARA está atento a isto. E ele joga para o cérebro. Aí ele diz para o cérebro se nós somos pessimistas, se somos otimistas, se gostamos mais da roupa vermelha, da roupa azul. Por exemplo, se você quer comprar um carro vermelho, o SARA avisa ao cérebro que você gosta de carro vermelho. Aí você começa a ver carro vermelho que você antes não prestava atenção. Eu lembro que quando a minha filha engravidou, eu comecei a ver tanta jovem grávida, eu disse, puxa vida, como tem jovem grávida? E a minha esposa disse, não, isso é normal. É porque o SARA, aquilo chamou a minha atenção, o SARA captou, e à noite, no sonho, isso passou a ter uma importância na minha vida, e eu comecei a pensar mais nisso. Bom, e o que é que faz o SARA? Ele faz o poder da atração. Então, isso nas campanhas, isso nos processos de comunicação social, é interessante se perceber. Porque se nós percebemos que uma coletividade gosta mais de doença, nós vamos falar só sobre doença e o SARA vai dizer aquele povo gosta de doença. Todo mundo vai trabalhar para a doença. Se nós percebemos que o cidadão é pessimista, de mal com o mundo, é sempre vitimizado, sempre achando ruim de tudo, e a gente sabe, muitos que são assim, não é? Você dá bom dia, ele diz só se for para ti, Deus não gosta de mim. Essas pessoas, o SARA vê que elas gostam de ser infelizes. Então, essas pessoas ficam se vampirizando o tempo todo, porque elas ficam trabalhando aquela coisa negativa e não saem disto. Então, trabalhar conhecendo que existe esse sistema ativador reticular ascendente que gera o poder da atração, isto é, atração para coisas boas, atração para a saúde, atração para viver bem, viver bastante, para poder olhar e ver, ouvir, escutar, palpar, sentir uma cidade maravilhosa como nós temos, isso também é importante. Então, esse é um pequeno passeio que eu quis fazer para que a gente possa, muito rapidamente, né, o meu tempo, obviamente, não quero ocupar muito tempo de todos, mas mostrar como o nosso corpo é maravilhoso. Eu ficaria aqui uma semana falando das maravilhas do nosso corpo, que a maioria de nós não sabe. Nós estamos muito envolvidos na correria do dia a dia, e nós esquecemos de combinar o ser com o ter. Portanto, saúde não é doença. Como vai a sua saúde significa indagar como está seu estilo de vida e a sua compreensão sobre saúde. Promover e proteger a saúde é mais complexo do que tratar doenças.
muito mais complexo. Por isso, a gente trata, é mais fácil se falar em tratamento de doença. A universidade nos prepara para tratar doença. Eu saí da universidade sabendo tratar doença. Os sanitaristas, o pessoal que tratava da saúde pública, eles ficaram desconhecidos, ficaram meio que isolados dentro do contexto universitário, e ainda é assim. O pessoal sai para tratar doença, para conhecer equipamento, para conhecer remédio, não para fazer saúde, mas para tratar doença. Então, nós temos que fazer as pessoas pensarem em saúde, não pensar em doença quando se fala em saúde. Então, se nós temos 4 níveis de atuação dentro de uma coletividade, que é o nível 1 de atenção à saúde, o nível 1 é a atenção primária à saúde, né, que diz respeito à promoção e proteção da saúde. O nível 2 é o do diagnóstico, o nível 3 é o tratamento, o nível 4 é excesso de tratamento, cuidado com excesso de tratamento, com desconhecimento sobre tratamento, né? E o nível 5 é cuidar de quem cuida, é tratar quem cuida, porque senão nós ficaremos sem cobertura para as nossas dificuldades orgânicas. Em 2025, a expectativa de vida no Brasil é de 76,8 anos, expectativa de vida geral no Brasil. Em 2023, em Santa Catarina, a expectativa de vida estava em 80,9 anos. Os homens, 77 anos em média, e as mulheres com 84,1 anos. As mulheres vivem mais do que os homens. As mulheres têm menos câncer do que os homens. Os homens cuidam-se pior, não respeitam tão bem as leis naturais quanto as mulheres. Elas se cuidam mais. Bom, Florianópolis, em 2024, em março de 2024, na expectativa de vida nas capitais brasileiras, isso foi um estudo feito pelo Instituto de Cidades Sustentáveis, ele analisou dados do Sistema Único de Saúde, do SUS, e a informação mostra que Florianópolis está na 5ª colocação em expectativa de vida, com 70 anos. Então, o Paraná está à nossa frente, o Rio Grande do Sul está à nossa frente, umas 2 que eu não lembro bem agora. Nós temos que voltar a 2023, 80,9 anos, como média geral, né? E, como disse o nosso querido Daniel Araújo, a nossa campanha vai ser Florianópolis 100 anos, viver 100 anos. A expectativa de vida, no livro de Michio Kaku, que é a Física do Futuro, é de até 2100 nós estamos com 150 anos de expectativa de vida. 150 anos. É um negócio louco. Eu não sei se eu quero viver 150 anos, não. Mas se todo mundo puder viver com qualidade, né? Há 30 anos atrás era 50 anos. Hoje é 70. Hoje eu quero 70. Quem sabe daqui a pouco eu quero 150 também, não é? Porque aí vamos ter seguramente um progresso que dê sustentação a esses 150 anos. Doutor Luiz, eu mudei para mais 100. Ah, é? Projeto mais então, 100. Olha aí. Isso aí. A gente tem que botar na frente, né, Daniel? Botar na frente a nossa ambição e é possível. O Michio Kaku, que é um cara fantástico, é um japonês que está nos Estados Unidos, ele tem uma série de trabalhos, ele série na televisão, ele tem esse livro, Física do Futuro. Ele entrevistou 300 especialistas top, todos eles premiados, e a expectativa até 2006 é de 150 anos. É um negócio incrível. Né? Eles vão olhar para nós e vão dizer, puxa, como aqueles caras lá em Florianópolis eram primitivos, como o mundo era primitivo. Como nós hoje olhamos 100 anos atrás, puxa vida. É assim, esse é o processo, né? Esse é continuado. Então, a defesa da causa, que é a promoção e proteção da saúde nossa e da nossa cidade, é basicamente considerar que saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico, coletivo e pessoal. Fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, culturais, ambientais, biológicos, comportamentais podem tanto favorecer como prejudicar a saúde. Então, vejam como é extenso esse conceito de saúde. Não é? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a capacitação. Isto é, envolver e capacitar pessoas e grupos em todos os níveis sociais a desenvolver o seu potencial de saúde, né? Uma equidade, de modo que não tenhamos pessoas que têm acesso fácil e outros não têm acesso nenhum. Né? Eu tenho um senhor que é nosso amigo já, que me atende há muitos anos, faz móveis aqui para casa, embutidos. Então, esse dia estava me dizendo que estava feliz porque havia sido solicitado uma ressonância magnética para a esposa dele e ia demorar 1 ano e meio, mas agora eles disseram que em 8 meses ela vai poder fazer.
Ele está feliz porque em 8 meses pode fazer a ressonância magnética. Ora, quando alguém pede ressonância magnética para alguém, é porque tem alguma coisa que tem que ser visto logo. Porque não se pede ressonância magnética para gripe. Se peça para alguma coisa que é suspeito, é um exame complementar, porque o profissional não está conseguindo identificar o que está acontecendo. Então, temos muito que melhorar, muito que melhorar. Então, envolver e capacitar pessoas a pensar sobre saúde. E se as pessoas começarem a pensar sobre saúde, não sobre doença, nós vamos chamar a atração, o poder da atração, para o sistema ativador reticular ascendente, e essa pessoa vai pensar saúde. E toda vez que alguém falar em doença, ela vai dizer, não, peraí, mas eu quero ter acesso para poder manter minha saúde, eu quero me alimentar bem, eu quero saber o que é se alimentar bem, etc, não é? Então, isso inclui, esse pensar saúde inclui uma base sólida, um ambiente favorável de acesso à informação, experiências e habilidades na vida, oportunidades que permitam fazer escolhas saudáveis, controlando os fatores determinantes da saúde. Então, proteção contra fatores de agravo à nossa saúde. A mediação. As perspectivas para a saúde não são asseguradas somente pelo setor saúde. Por exemplo, na hora que o Floripa Amanhã começa a emergir nesse tema saúde, ele não vai estar concorrendo com a Secretaria de Saúde nem com ninguém. Ele vai estar somando, fomentando, juntando-se a quem de direito e até não de direito quer falar sobre saúde. Porque saúde não é um problema médico, não é um problema da Secretaria da Saúde, é um problema de todos nós. E já deu para entender, nesse princípio da minha fala, a amplitude que é a saúde. Doença é mais fácil. Por incrível que pareça, tratar a doença é mais fácil do que fazer saúde. Por isso, quando se fala em saúde, as pessoas pensam em doença, porque não se estimula o pensar e o fazer saúde. Então, as perspectivas para a saúde não são asseguradas somente pelo setor saúde. A promoção e proteção da saúde demanda uma ação coordenada entre estruturas de governos, setores sociais, econômicos, organizações não governamentais, planos de saúde, que cada vez mais caro e a gente reclama, e o plano de saúde não aposta na promoção e proteção da saúde e fica pagando doença, pagando exame. Mas se apostasse, eu lembro quando eu era presidente do IPESC, era IPESC à época, eu credenciei academias de física, de educação física, para atender os funcionários públicos do Estado. E foi muito bom naquela época. Hoje não sei se ainda tem isso, mas eu imaginava que quanto mais o pessoal fizesse academia, menos doença o IPESC teria que pagar. E, na minha época, foi verdade, funcionou. Né? Eu chequei isto. Então, essas instituições todas, essa participação incisiva, regular, contínua da comunicação social é muito importante para pensar saúde. Isso tem a ver com Floripa Amanhã. Eu vejo muito assim, vamos fazer um mutirão para catarata. Maravilhoso. As pessoas têm catarata, entram no mutirão 7 horas da manhã e vai até 6 horas da tarde. Passou das 6 horas, o mutirão fica para o ano que vem. Só que catarata é todo dia. Não dá para esperar. Mutirão é para coisas de ocorrência sazonal, eventual. Mutirão não é para coisa de ocorrência regular. Mutirão é uma forma de dar uma resposta, meia resposta. Porque mutirão não é para coisa regular. Coisa regular tem que ser atenção regular. A atenção regular em algumas coisas são muito complexas, mas a gente tem que pensar nisso para amanhã, para viver 150 anos amanhã. Então, se nós não pensarmos agora, vamos continuar patinando. Florianópolis ela tem Santa Catarina tem uma condição especial no que diz respeito à saúde, viu, em relação ao Brasil. Esse 80 anos de expectativa de vida em 2023 foi Santa Catarina que atingiu o maior índice de expectativa de vida ao nascer. Foi Santa Catarina. Então, nós estamos no contexto nacional muito bem no contexto nacional. Só que nós podemos melhorar muito, né? E ser exemplo, como diz o nosso Daniel, exemplo para o Estado, exemplo para o Brasil, apostando na saúde e menos na doença. Então, essas estratégias ela devem se adaptar às nossas necessidades, né? Levando em conta as diferenças do nosso sistema social, cultural e econômico. Lógico, nós temos necessidades, realidades diferentes em muitos lugares. Qual o significado das ações de promoção da saúde? A promoção e proteção da saúde deve estar na agenda de prioridade dos políticos.
não é doença, não é interferir para conseguir uma consulta mais rápido, para conseguir um exame mais rápido, não é pagar uma consulta, é uma agenda de promoção e proteção da saúde, apoiando a iniciativa de promoção e proteção, sobretudo a comunicação social que busca pensar saúde, todas as suas tudo que diz respeito em pensar saúde, que é uma coisa muito abrangente, por isso é continuado, porque não dá para fazer um programa de promoção e proteção de 2, 3 meses. Tem que ser um programa continuado, e as instituições, todas elas, né, governamentais e não governamentais, têm que entender que isto tem que ser mantido. E ele é tão versátil, ele é tão, aliás, é tão variado, que pode ser interessante a cada momento, porque nós vamos tratar de meio ambiente, vamos tratar de trabalho, vamos tratar de uma série de coisas que são importantes no dia a dia para a nossa saúde. Então, nós temos que ver que os dirigentes, os políticos, eles têm que colocar a saúde como prioridade, não a doença. A saúde como prioridade, em todos os níveis, chamando atenção para as consequências, né, se as suas decisões, o que pode ocasionar se não pensar em saúde. Então, a política de promoção e proteção da saúde combina diversas abordagens complementares, que incluem legislação, medidas fiscais, taxações, mudanças organizacionais e por diante. É complexo e é amplo. Estimulação a ambientes favoráveis à saúde. Nossa sociedade é interrelacionada. A saúde não pode estar separada de outras metas e objetivos. As ligações entre a população e seu meio ambiente constituem a base para uma abordagem socioecológica da saúde. Reforçar a ação comunitária. Esse é o X da questão. O centro deste processo de promover e proteger a saúde é o incremento do poder das comunidades em desenvolver o reforço da participação popular, através de uma comunicação social continuada, isto é, uma educação continuada sobre saúde, fazendo com que os temas diferenciados e diferentes sobre saúde sejam trazidos à tona nas comunidades de tempo em tempo, sem nunca parar para poder chegar aos 150 anos. Então, é essencial capacitar pessoas para pensar a saúde, aprender a fazer perguntas, porque a ciência não evolui com resposta, ela evolui com pergunta. Se nós dissermos dipirona é bom para febre, e ninguém perguntar, tem mais alguma coisa que é bom para febre? A dipirona vai ficar até o ano 5000, porque ninguém perguntou se tem alguma coisa melhor para febre. Né? Só que alguém perguntou, puxa vida, não tem nada que possa ajudar a febre também? Aí foram pesquisar e descobriram o paracetamol, e assim vai. Então, a gente tem que aprender a fazer pergunta para poder continuar o processo da transição continuada para melhor. Se nós ficarmos numa resposta e ficarmos anacrônicos, achar que tudo aquilo que a gente viveu lá 10, 20 anos atrás é o que importa, nós não fizemos pergunta nenhuma, nós ficamos fora da realidade. Então, fazer perguntas, estimular a própria sociedade a fazer pergunta. Né? Então, é essencial captar pessoas para fazer perguntas e pensar em saúde e a cuidarem-se, né? Preparando para as diversas fases da existência, protegendo de doença crônica e causas externas, cada vez mais intensas as causas externas. Então, essas atividades devem ser realizadas na escola, no lar, nas empresas, no local de trabalho, espaços comunitários, assim por diante. Eu vou fazer um breve histórico. A história da saúde pública no Brasil ela é marcada por sucessivas reorganizações administrativas. Da colônia, desde 1930 nós tínhamos até 1930, não tínhamos organização social nenhuma, institucional nenhuma. Era curandeirismo, não tinha base científica e santas casas. O Hospital de Caridade, por exemplo, foi aberto em 1901. Florianópolis tinha 30 mil habitantes quando foi aberto o Hospital de Caridade. 30 mil habitantes, né? A lei Eloy Chaves, em 1923, é considerada um marco inicial da Previdência Social no Brasil. Ela criou a Caixa de Aposentadoria e Pensão, os IAPs, né? O pessoal mais velho sabe. IAPB, IAPC, IAPI. Né? A Eloy Chaves criou dos ferroviários e embutiu atenção à saúde nessa Caixa de Aposentadoria e Pensão. Então, começou com a aposentadoria e pensão. A Organização Mundial da Saúde, em 1947, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Já não diz respeito apenas à pessoa, mas à sociedade, a sua interação com a sociedade. Essa definição ela é adotada mundialmente, ela é criticada. Hoje colocaram saúde única, envolvendo a saúde dos animais, a saúde do ambiente e assim por diante. Mas ela ainda permanece. Em 1974, surgiu o primeiro relatório sobre promoção da saúde no Canadá. Foi o relatório Lalande,
o ministro da Saúde, Mark Lalande, ele fez por questão de custo da saúde, que estava aumentando muito no Canadá, né? Ele, então, elaborou, esse ministro, um relatório que destacou a saúde não dependente apenas do sistema médico, mas também de outros determinantes como estilo de vida, meio ambiente e biologia humana. Foi o primeiro documento oficial a receber a denominação de promoção da saúde. O relatório dividiu a promoção em biologia humana, genética, envelhecimento, aspecto fisiológico que afeta a saúde, e hoje tem a epigenética, que se você perguntar para 10 pessoas, ela não sabe o que é isso. Então, a epigenética está além da genética e influencia a nossa saúde. Eu não tenho tempo para falar sobre epigenética. Estilo de vida engloba hábitos individuais, alimentação, prática de exercício, álcool, tabaco, comportamento de risco. Ambiente, fatores sociais, econômicos e técnicos, como qualidade do ar, da água, condição de trabalho e moradia, vigilância sanitária, né? E organização do serviço de saúde. Isso é Lalonde, em 1974. A Declaração de Alma-Ata, no Cazaquistão, em 78, definiu promoção da saúde como obrigatoriedade da atenção primária. Não se falava em promoção da saúde. E o relatório Lalonde abriu o caminho para a Carta de Ottawa, em 1986, que consolidou a visão de que saúde deve ser construída com a participação de diversos setores da sociedade. Não é um problema da Secretaria de Saúde, não é um problema do Estado. Por isso, a Organização Mundial da Saúde, aliás, a nossa Constituição. Bom, a Carta de Ottawa, em 86, foi na primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em 86. Né? Então, ela definiu que saúde é construída e vivida por pessoas no seu dia a dia, onde aprendem, trabalham, se divertem e amam. Né? Construída com o cuidado de cada um consigo e com os outros, pela capacidade de tomar decisão e ter controle sobre as circunstâncias da própria vida. Então, reconhecer as pessoas como o principal recurso para a saúde, apoiá-las e capacitá-las, né, é o que é objeto da possibilidade da promoção da saúde conseguir ser incrementada. A Constituição do Brasil, em 88, no artigo 196, estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Não, saúde é direito de todos e dever de todos. Dever com relação ao cuidado do lixo, dever em relação à atenção ao seu corpo, a conhecer mais o seu corpo, a fazer avaliações periódicas. Todos nós queridos que aqui estamos, né, vocês me ouvindo, eu aqui falando, costumamos procurar atenção profissional quando dói alguma coisa. Né? Hoje já se procura, até muitos fazem prevenção, as mulheres fazem mais do que os homens, mas geralmente é quando dói. E quando dói, é porque tem compressão, é quando tem obstrução, é quando está mais avançado, é quando tem alguma coisa que não é inicial. Então, o ideal é buscar recurso, buscar conhecimento, buscar aprender antes de doer. Né? Então, a Lei Orgânica da Saúde, ela define a competência do SUS na promoção e proteção da saúde. Documentos são amplos. Né? A nossa Secretaria da Saúde de Florianópolis, ela é fantástica, ela tem uma estrutura maravilhosa. Portanto, é fazer isto acontecer como saúde, não como preocupação em relação à doença. Então, eu acho que eu, pessoalmente, participei da instalação do SUS. Antes era Plano de Ações Integradas de Saúde, quando eu fui em 86, superintendente do INAPS. Então, eu acho que o próprio SUS tem que fazer uma engenharia reversa. Porque ele é de 80, o SUS é de 86, foi aprovado em 88. Nós estamos em 2025. E o SUS também não mudou nada. Implementou alguma coisa a mais. Mas ele tem que ser estimulado a fazer uma revisão do que está acontecendo, porque é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Né? Então, ele trabalha estratégia de saúde da família, promoção da saúde, também no SUS está amplo lá sobre promoção, estilo de vida, redução de doenças, atenção à saúde da mulher, saúde mental. Então, os programas são maravilhosos. O negócio é realmente acompanharmos, todos nós, a sociedade, e que se a execução está atenta. A Associação Floripa Amanhã, em 2005, foi criada por cidadãos que desejam tornar Florianópolis uma cidade melhor, preservada, planejada, inovadora, segura, isto é, uma cidade saudável. Tá? Uma cidade saudável. E elas propõem a ser um espaço para pensar e defender a cidade. Né? Trabalhar para fazer de Florianópolis, ser grande Florianópolis, um ambiente economicamente desenvolvido, socialmente justo, ecologicamente sustentável, estimulando a preservação do seu patrimônio cultural e natural. Isso é saúde. Estimular a cooperação público-privada, o sentimento de cidadania, o compromisso com o desenvolvimento sustentável, com geração de riqueza e bem-estar social. Isto é saúde. Isso não é doença, isso é saúde. Fomentar, acompanhar a execução e avaliar políticas públicas de interesse comum da população, relacionado com a finalidade e objetivo da associação. Isso é saúde.
exercer papel relevante nas decisões e no controle social das atividades governamentais de interesse público por meio da ocupação de espaços reservados ao Floripa Amanhã. Promover e apoiar a atividade de relevância pública e social, isso é saúde. O que nós podemos fazer? Estou caminhando já para o final, gente. Apoiar e monitorar o conjunto de direitos e deveres que os cidadãos têm como membros de Florianópolis, que é a expressão da democracia e da igualdade perante a lei. Educar a população sobre promoção e proteção da saúde, estimulando o desenvolvimento de um projeto de comunicação social continuado, com palestras, inclusive, estimulando, convidando palestrantes para nas escolas e todos os ambientes comunitários falar sobre saúde, não sobre doença, sobre saúde. Mostrar a importância de manter a saúde e fazer tudo para evitar os agravos da saúde. Então, fazer as pessoas pensarem e saber fazer perguntas. Então, temos como alimentação, moradia, educação, renda, meio ambiente, né? Temas da cidadania, não é? Trabalho, transporte, lazer, saneamento, tudo isso aí é saúde. Veja como é amplo, né? Nós entendemos saúde como pressão arterial elevada ou câncer. Não, saúde é algo muito mais complexo, mais bonito e mais feliz para ser trabalhado. E mais difícil também. Então, esse projeto de comunicação social regular e continuado, de educação, ele visa assessorar no campo das políticas públicas saudáveis e advogar um compromisso político claro em relação à promoção e proteção da saúde e à equidade em todos os setores. Estimular a atenção ao estilo de vida saudável, aos fatores de agravo à saúde, aos produtos prejudiciais à saúde, à degradação dos recursos naturais, às condições ambientais e de vida não saudável, tais como poluição, trabalho perigoso, questão de habitação, dos assentamentos e áreas de risco e assim por diante. Nós temos aqui o Colégio Brasileiro, setor de Santa Catarina, de estilo de vida. A nossa querida Fernanda Bornhaus é a representante aqui do Estado. Então, ela está pegando essa bandeira entusiasmada, com todo o jeito elegante e ativo que ela tem, é uma grande parceira e ela está conosco também no grupo de promoção e proteção da saúde. Então, eu imaginei, obviamente que aí não é minha área, mas tratar do sono, por exemplo, o smartphone, computador e TV próxima à hora de dormir, cada vez mais se faz isso, né? Uma alimentação balanceada, né? A alimentação tem que ser colorida, muito colorida, né? Redução do estresse, pausas durante o trabalho, viver só para o trabalho significa dar só atenção ao ter, né? Sem pensar no ser, né? Uma vida social ativa, relacionamentos saudáveis. Hoje é cada vez mais importante termos amigos, buscarmos relacionamentos saudáveis, né? Relacionamentos que nos dão a alegria de estar junto, né? Fazer o que a gente gosta, hobbies saudáveis, atividade física regular, assim por diante. Olha, eu lembro do programa de tabagismo e HIV/AIDS. O tabagismo foi um sucesso, eu considero um sucesso. Eu viajo pelo mundo afora, até como profissional, e vejo que o Brasil teve um avanço fantástico no controle do tabagismo. HIV/AIDS também. Só não entendi até hoje por que nós não temos uma vacina, né? Eu até no fundo entendi, mas gostaria de ver uma vacina para isso. Não há um entusiasmo de vacina para HIV/AIDS, mas é possível tecnologicamente ou tecnicamente ter isto. Mas o nosso programa HIV/AIDS foi um sucesso. Eu observei que nos últimos 3 anos tem aumentado. Não se fala mais nisso, não se fala mais em camisinha, no carnaval não se falou em camisinha, não se fala mais nisso. Então, como é que está esse programa? São bilhões por ano de medicamentos para tratar. Bilhões, que poderia estar sendo evitado se nós continuássemos o programa de educação continuada em proteção da saúde. E a prevenção da doença, prevenção de doenças, reduzir fatores de agravo, para as doenças crônico-degenerativas, isso aí é um campo de educação, doenças infecciosas, imunológicas, fatores de riscos modificáveis e condições ambientais e sociais. Isso é os campos principais da prevenção, né, de proteção. Proteção é a prevenção propriamente dita contra fatores de risco. E promoção é tudo isso que eu falei até agora. Então, estresse e saúde mental. Outra coisa, fake news sobre saúde. É incrível que a gente vê de propaganda de medicamentos, de suplementos alimentares, e as pessoas estão comprando no Mercado Livre, estão comprando produtos, gastando uma fortuna com produtos que não têm uma fundamentação definitiva em relação à proteção da saúde. A propaganda de produtos, automedicação. Nós temos, eu fico 3, 4 vezes por ano no Canadá, eu acho incrível que cada esquina nós temos uma farmácia.
e tudo muito bem instalado, com amplos estacionamentos. Então, a automedicação é incrível no nosso meio. A gente está utilizando substâncias químicas sem conhecer, tem tanta, nessa área de agentes químicos, físicos e biológicos, a maior parte das doenças diz respeito a fatores ambientais, viu? Os fatores genéticos representam 10%. Os fatores ambientais é que conseguem superar, às vezes, essa capacidade do nosso sistema imunológico e fazem a doença aparecer. Porque o nosso sistema imunológico é fantástico. A vacina, por exemplo, as vacinas que são fantásticas, não é? As vacinas, sobretudo as vacinas que não envolvem manuseio genético. Eu tenho muito a falar sobre vacina com manuseio genético. Não é o caso aqui. Mas as vacinas, elas são uma forma de quebrar a lei de Darwin. A lei de Darwin é a sobrevivência do mais forte. Então, o mais forte sobrevive, o mais fraco morre. O que é que fez a vacina? Deixou o mais fraco sobreviver. Foi uma quebra da lei de Darwin. A vacina, então, é fantástico, né? As vacinas que a gente usa desde criança, né? Tuberculose, malária, etc. Não é? Então, outra coisa que está chamando muita atenção são os eventos no transporte público, as motos. Meu genro é neurocirurgião. Ele opera quase toda semana um jovem com um traumatismo de crânio, fraturado, ortopedia, tá o tempo todo atendendo jovens, porque as motos, esses drives vieram para... Não vai voltar, isso vai continuar. Então tem que ser educado, tem que ser algo tem que acontecer, porque jovens estão morrendo, jovens estão ficando incapacitados por conta de um certo descontrole nesse tipo de atividade que veio para ficar, né? Homicídios, feminicídios, agressões, quedas, afogamento. Veja o campo de promoção da saúde, né? Queimaduras, lesões por deslizamento, enchente e assim por diante. Então, cuidado nas compras de alimentos e outros produtos, né? Saber a composição e vencimento. Taquifilaxia é uma palavra que poucos conhecem. O que é taquifilaxia? Se você usa um medicamento muito tempo, o organismo se acostuma com o medicamento e ele passa a não ser tão eficaz. Aí você tem que estar trocando, aumentando a dose. Isso chama-se taquifilaxia. Ora, nós estamos toda hora nos automedicando, toda hora usando medicamentos sem saber realmente a utilidade deles, vai ter taquifilaxia e o remédio não vai funcionar mais. O antibiótico antes era bom para aquela infecção, começa a não ficar porque o corpo se acostumou muito. Chama-se taquifilaxia. Então, fumar não é só prejudicial, é brega. O charme ficou no passado, o cigarro ainda mata no presente. Autocuidado nunca sai da moda. Já o cigarro virou coisa de museu e de hospital. Se você não cuida da sua saúde, pode ter certeza. A doença está cuidando de você. Seja inteligente. Quem não investe na saúde paga caro na farmácia. Cuidar do corpo não é frescura, é garantia. Porque remédio e hospital saem bem mais caros. O tempo que você não gasta se cuidando agora, vai gastar depois no hospital. A quem interessa a promoção e proteção da saúde para acabar, para terminar? Promover e proteger a saúde, aspectos práticos e econômicos. Práticos e econômicos. Não é entrar na subjetividade, na objetividade, mas práticos e econômicos. Quem seriam os parceiros para ajudar o Floripa amanhã nesse processo de promoção e proteção da saúde? Seria a fonte de recurso, né? Os planos de saúde. Plano de saúde tem que investir em promoção e proteção da saúde. Hoje, porque quanto menos doença, menos eles gastam com medicamentos, etc, 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 e mais gente saudável. É óbvio que sempre vai ter doença. Não há como nos livrarmos cumprindo com as leis naturais. Até pela genética, pela epigenética, que é além da genética. Então, nós teremos sempre necessidade de equipamentos, eles vão evoluir, necessidade de hospitais cada vez melhores, mas poderemos ter uma vida de 150 anos tratando também da saúde. Então, a quem interessa? Plano de saúde, empresas públicas e privadas, pelo custo e pelo absenteísmo. O absenteísmo na segurança pública da saúde é altíssimo. Associação de classe, federações, clube de serviço, sobretudo o Estado com recursos que o cidadão lhe despende. Quem pode desenvolver o programa de educação continuada de saúde? Uma competente e bem informada agência de publicidade e comunicação social. E nós podemos até premiar as instituições que são parceiras no programa de promoção e proteção da saúde. Eu tentei ser bem rápido, peço desculpa ter prolongado muito, mas é o que eu tinha para dizer hoje a todos vocês. Muito obrigado pela atenção.